Olha só, vamos direto ao ponto. Uma coisa que fica muito clara para quem estuda a Bíblia é que diferentes tradições chegam a conclusões, bem, muito diferentes. E isso acontece, na maioria das vezes, porque se usam sistemas de interpretação distintos. Nessa análise, a gente vai desvendar um desses sistemas, o dispensacionalismo. E essa é a grande pergunta, não é mesmo? Como pode um único livro gerar tantas crenças, às vezes até conflitantes? É como se todo mundo estivesse olhando para as mesmas peças de um quebra-cabeça, mas no final, montando imagens completamente diferentes. E aqui temos um exemplo perfeito desse desafio. Na antiga aliança, o comando era claro: sacrifício de animais pelo pecado. Já na nova aliança, esse comando é substituído. Cristo se torna o sacrifício definitivo. A forma como Deus se relaciona com as pessoas muda radicalmente. Então, como é que a gente harmoniza essas duas instruções que parecem tão opostas? A melhor maneira de pensar nisso é enxergar a Bíblia como um gigantesco quebra-cabeça. De Gênesis a Apocalipse, todas as peças estão lá. Mas para a imagem final fazer sentido, sem forçar nenhum encaixe ou deixar peças de fora, é preciso ter uma chave, um guia que mostre como tudo se conecta. E é exatamente aqui que o dispensacionalismo entra em cena. Ele se propõe a ser essa chave interpretativa. A ideia central é que Deus administra seu plano para o mundo em diferentes fases ao longo da história. E cada fase, cada dispensação, tem suas próprias regras da casa, por assim dizer. E o que é bem interessante é a origem da palavra. Dispensação vem do grego oikonomia. Isso significa literalmente a lei da casa ou gestão doméstica. Então a ideia é pensar em Deus como o grande administrador de uma casa, a criação, gerenciando os assuntos de formas diferentes em épocas diferentes. E visualmente, isso se parece com uma linha do tempo. A forma como Deus lidou com Adão antes da lei não é a mesma como ele lidou com Israel, sob a lei mosaica. E essa, por sua vez, é diferente do jeito que ele se relaciona com a igreja hoje, na Era da Graça. Cada fase é um avanço no desenrolar do plano de Deus. Então, aqui está o pulo do gato. Para um dispensacionalista, é um erro fundamental pegar as regras de uma casa e tentar aplicá-las em outra. Por exemplo, tentar viver hoje sobre os preceitos da lei mosaica, que foi específica para a nação de Israel, criaria uma enorme confusão de identidade para a igreja. Simplesmente não se encaixaria. E essa ideia de administrações separadas nos leva a um dos conceitos mais fascinantes desse sistema. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala bastante sobre ter recebido a revelação de algo que ele chama de mistério, um plano divino que esteve oculto por gerações. Em suas cartas, como aqui em Efésios, Paulo se descreve como o despenseiro, ou seja, o administrador encarregado de revelar esse tal mistério. Ele está basicamente dizendo: olha, algo fundamentalmente novo foi revelado na nossa época e isso muda as regras do jogo. A pergunta que não quer calar, então, é: o que era esse mistério? O que era tão revolucionário que ficou escondido por tanto tempo, mesmo nas escrituras do Antigo Testamento? E a resposta, segundo essa linha de interpretação, é a igreja. O grande mistério era que, através de Cristo, aquele muro de separação entre judeus e gentios seria derrubado. Eles não seriam mais dois grupos distintos, mas seriam unidos em pé de igualdade para formar algo completamente novo, um corpo único. E essa nova entidade, a igreja, era o plano que não tinha sido revelado em detalhes antes. Certo, vamos voltar para a nossa metáfora do quebra-cabeça. O grande teste de qualquer chave interpretativa, seja o dispensacionalismo ou qualquer outra, é se ela consegue montar o quadro completo. Todas as 66 peças, os 66 livros da Bíblia precisam se encaixar perfeitamente, sem sobrar nem faltar nada. E é aqui que a conversa fica ainda mais interessante. O dispensacionalismo não é a única chave proposta, claro. Para entender bem a sua posição, é muito útil compará-lo com outro grande sistema, a teologia da aliança. A diferença crucial está em como cada um vê o povo de Deus. O dispensacionalismo traça uma linha bem clara entre Israel e a igreja como dois povos distintos. Já a teologia da aliança os vê mais como uma continuidade, um único povo de Deus. E essa diferença inicial causa um efeito dominó, alterando a visão sobre o reino, sobre o futuro, sobre as alianças. A tabela mostra bem como os quadros finais ficam bem diferentes. E veja bem, isso não é só uma discussão teórica, de jeito nenhum.
Essas diferenças na estrutura têm implicações muito reais e práticas. Elas explicam, por exemplo, por que alguns grupos batizam crianças e outros não, e por que existem visões tão radicalmente diferentes sobre os eventos do fim dos tempos. A estrutura que se usa para ler a Bíblia realmente determina as conclusões. No fim das contas, a reflexão é essa. Uma estrutura interpretativa não é só uma ferramenta. Ela é a lente através da qual toda a narrativa bíblica é lida. Entender qual chave está sendo usada, seja o dispensacionalismo ou outra, é o primeiro passo para decifrar por que a mesma coleção de textos sagrados pode, no final, contar histórias tão diferentes para pessoas diferentes.